Bem-vindos à Cabaninha de Luz, o seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje falando um pouquinho sobre o mundo da floresta, da ayahuasca. Eu conheci a ayahuasca há cerca de 11 anos atrás, por intermédio de alguns amigos. Naquela época, quase ninguém conhecia. Naquela época era um negócio muito fechado, poucas pessoas interagiam com a planta, pouca gente conhecia o culto. Depois, com o passar dos anos, muitos famosos foram aderindo ao culto do Daime. Muita gente fez entrevista, reportagem, né? Até teve aquele incidente com aquele cartunista, né? Aquela fatalidade. E a ayahuasca ela foi revelada para o mundo, né? Eu sempre fui um buscador de curas, buscar entender o mundo espiritual, até porque eu tive um processo de mediunidade muito aflorado desde pequeno. Era uma coisa de família, então para mim isso foi sempre muito do dia a dia. E aí eu fui conhecer a ayahuasca, mas o que seria essa ayahuasca, né? Ela é uma bebida formada da união de duas plantas, o cipó jagube e a outra folha chacrona, o macho e a fêmea. E essa bebida foi utilizada há milhares de anos nas mais diversas culturas indígenas, né? Em processos tanto de tratamentos xamânicos, de cura, e em cerimônias religiosas de consagração de alguma coisa. Então ela é considerada uma bebida sagrada. É interessante uma reflexão de que imaginam quantas milhares de plantas existem na Amazônia. Como que os índios chegaram nessa combinação? Realmente foi uma revelação do espírito da floresta para que esses indígenas conseguissem encontrar a cura para os seus males, né? Ela é tida como uma planta de poder. Ela tem uma capacidade de transformar a vida das pessoas enorme. Então, quando você consome o espírito dessas duas plantas, esse cipó das almas, esse vinho das almas, as pessoas normalmente começam a ter visões, começam a testemunhar fenômenos paranormais. Então é muito comum que você esteja numa sessão com alguma pessoa e depois você converse com ela fala assim, putz, em determinado momento eu tive esse pensamento. Ela fala, nossa, eu também tive. Então existe uma sincronia muito grande, fora do normal. Então existem pessoas que fazem tratamentos de vidas passadas, às vezes ela consegue visualizar alguma coisa que estava precisando ser remoída e melhorada e assimilada, né? E também ocorre o contato com o mundo espiritual, com alguns desencarnados. Na minha opinião, é mais uma experiência interna, mas pode existir um contato com o mundo espiritual, tá? E principalmente existe um contato com as forças da natureza. É uma sensação muito forte, muito presente a todo momento. Quando você começa a mirar, vamos dizer, a miragem eu vou falar no sentido que às vezes a gente coloca alucinação, e alucinação é um termo pejorativo. Quando você começa a mirar, você começa a ver os animais, a ver os elementais, a ver as coisas de uma maneira totalmente diferente. E muito mais sentir o espírito da floresta, aquela consagração da Mãe Terra, a força que a Terra te traz, né? Existem muitas pessoas que acabam conseguindo fazer viagens astrais e visitar pessoas em outros locais. Existem relatos. A ayahuasca, ela não tem só esse efeito mágico, né? Por assim se dizer, mas ela também tem uma função terapêutica incrível. Ela já foi estudada para tratamento de depressão, tanto em faculdades, aqui eu cito a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que já fez pesquisas,
E tanto que já saíram algumas pesquisas, inclusive em revistas científicas, revistas que têm certo nome. Então, é uma planta que tem sido, é um conjunto de plantas, né, que tem sido analisado e estudado pela medicina moderna. Então, pode ser que ela traga algum benefício futuro nesse campo. Muitos das pessoas que utilizam a ayahuasca são ex-usuários de drogas. Eu via no local que eu nunca utilizei drogas, nunca tive nenhuma vontade, nunca tive nenhum vício, tá? E nunca vou tomar por uma questão pessoal minha, não acho legal, não acho que a energia que aquilo traz é boa, mas eu sempre considerei a ayahuasca uma planta de poder, uma planta de autoconhecimento, né? Então, mas ali a gente estava, no lugar que eu ia e no lugar que eu vou, né? Existiam ex-usuários de droga, mas também existiam desembargadores, juízes que a gente conhecia. Então é uma coisa muito eclética. E esses ex-usuários de drogas, eles davam os relatos deles. E eles consideravam que aquilo que eles estavam ingerindo não era droga. Os efeitos eram completamente diversos. E as pessoas, quando utilizavam daquilo, muitas delas não tinham nem uma sensação. Então, por exemplo, se você vai e consome cocaína, você vai ter um efeito no seu corpo. Você vai ter uma euforia generalizada, você vai sair por aí, você pode ficar mais agressivo. Com a ayahuasca tem muita gente que não tem efeito nenhum. Então a gente não considera ela como sendo uma droga. E esses muitos usuários de droga, alguns relatam que só abandonaram o vício porque começaram a utilizar essa bebida com uma certa constância. Eu acho que esse é um efeito interessante. Então nós temos aqui que ela é um efeito que concede uma visão muito poderosa para a gente da nossa natureza interna e da natureza do mundo de Deus, né? Das plantas, das florestas, dos animais. Ele promove essa integração. Existe uma capacidade terapêutica muito forte, especialmente no que tange à depressão. Isso é estudado hoje em dia. E existe essa questão de não ser droga, inclusive isso sendo reconhecido por ex-usuários de droga. O contexto é totalmente diferente. Aí a gente olha esse tema, é interessante observarmos por 3 aspectos. Um dos médicos que estão pesquisando como que funciona o DMT na corrente sanguínea, como que essas substâncias atuam no nosso corpo, essas percepções extrasensoriais, como que elas funcionam, essas mensagens que você recebe, esses insights, esses tratamentos psicológicos de traumas, questões emocionais, como que a gente pode utilizar isso para melhorar a nossa qualidade de vida e talvez colocar algum tipo de remedicamento futuro. Por outro lado, existem os antropólogos que vão estudar como que foi essa integração das pessoas com os índios, vão estudar o comércio da ayahuasca, porque hoje em dia virou um comércio, ficou famoso, muita gente está ganhando dinheiro com isso, principalmente por pessoas virem de fora do país para consumir a ayahuasca. Existem muitos europeus aqui chegando. Então, como que essa bebida está se espalhando pela sociedade? E aí, por último, nós temos os grupos religiosos, os xamanistas, que trabalham a ideia da integração, utiliza essa bebida para integrar-se com a natureza, integrar-se com o espírito da floresta, integrar-se com os elementais que ali se dispõem. E os grupos que têm uma doutrina ligada ao consumo da bebida, que são o Daime, União do Vegetal e etc. Esses vão trazer a bebida para um contexto totalmente religioso, avesso a qualquer tipo de prática de utilização de drogas. Lembrando que hoje
muito a bebida já foi corrompida. Muita gente acaba adicionando à bebida mais ervas de poder, por assim dizer. Então chamam maconha de Maria, erva de Santa Maria, e acabam adicionando sem qualquer é totalmente desnecessário. Você pode tomar um dedo, uma unha de ayahuasca e você ter um trabalho fantástico. Existem pessoas que já tomam de copos e não conseguem ter trabalho nenhum, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer um certo esforço, ter uma certa concentração. Ela ajuda, mas ela é uma bengalinha, ela não vai fazer todo o serviço por você. Isso quem toma sabe, né? Ela funciona, e aqui eu coloco a minha experiência, como se fosse um grande sonho lúcido e um materializador dos nossos maiores conflitos. Então, você vê aquela emoção que você tem aqui guardada, que é abstrata, você materializa ela muitas vezes em algumas formas. E muitas vezes você consegue compreender melhor ela. Como ela está materializada, você consegue entender melhor. Uma informação interessante aqui que eu peguei, que tem um pesquisador que ele justamente fala que a gente produz o DMT, que só para sair desse negócio, DMT é uma droga, não sei o que lá. A gente produz o DMT tanto quanto a gente nasce, quando a gente morre, em algumas experiências marcantes da nossa vida. Então não é assim um negócio... ele está atrelado à nossa experiência sensorial também. Então a gente precisa respeitar essa substância, não como algo perigoso e ilícito, mas é uma coisa natural do nosso ser. E essa substância está fortemente vinculada à nossa glândula pineal. Glândula pineal é esta que trabalha em diversos aspectos da nossa mediunidade. Então, com o passar dos anos, a gente começa a utilizar determinados materiais, como o flúor, ela vai calcificando, vai se tornando mais fechada e vai calcificando. Então, a própria ayahuasca seria uma das terapias para descalcificar essa glândula pineal, para auxiliar ela a funcionar corretamente. É como se ela jogasse uma certa energia pulsante ali naquela glândula pineal. Então, favorecendo uma cura a todo um processo destrutivo que nós realizamos ao longo da nossa vida. Ela promove um encontro com o nosso interior. Aqui você não tem um interlocutor. Aqui você vai encontrar você. Você vai encontrar a sua pessoa, o seu caminho, né? É muito comum, e a gente que consome a ayahuasca, a gente vê a verdade. Então, ela mostra, ela joga na nossa cara. Sabe aquela coisa que o ego não permite? Aquela coisa que você não assume, os nossos erros, ela joga na nossa cara, ela mostra de uma maneira extremamente, às vezes, severa, mas isso faz com que você se transforme. Isso revela para você aquilo que existe de melhor e de pior em você. Mas ela te dá uma resposta. Isso é maravilhoso. Por mais aterrorizante, pode ser libertadora essa experiência. Como ela te mostra muita coisa, então você consegue materializar suas emoções. Ela consegue te mostrar coisas que você viveu num passado muito distante, você já não lembra delas. Porque as emoções, por mais arraigadas que elas fiquem no seu interior, elas são muito abstratas. Mas quando você visualiza, muda tudo. Então, é um sonho lúcido. Você consegue ver as imagens, você consegue ver o filme das coisas que você passou. E você consegue refletir sobre aquilo. Porque muitas vezes a gente dorme, a gente tem essa mesma visão.
mas a gente não lembra. E quando você usa a ayahuasca, você vai lembrar, você vai conseguir raciocinar sobre tudo que está acontecendo ali. É muito legal. Então, você consegue interagir com seus traumas, você consegue desgastar algumas verdades, você consegue lapidar o seu ego. Isso contribui para uma mudança no seu ser incrível. Usem ao menos uma vez na vida. Deixem de ser preconceituosos. É um sistema de cura indígena que existe há milhares e milhares de anos. Só pode te trazer algum benefício. Muita gente associa pejorativamente com cogumelo ou com outro tipo de... Mas não é droga, é totalmente diferente. Até o intuito quando você vai consumir não é ter um barato, é você se conectar. E esse intuito muda muito a nossa vida. A vontade de se conectar com algo maior te transfere a um outro plano, um plano que te traz uma mudança para o seu estilo de vida. Você deixa de ver a vida como um ser meramente material. E a ayahuasca, ela te possibilita conhecer o melhor do seu ser. E essa integração com as plantas é incrível. Você começa a entender que todo ser, toda planta tem um espírito. E você começa a respeitar o espírito das plantas. E isso é muito legal. Eu trouxe aqui também outra informação de um pesquisador, que até para diferenciar um pouco essa bebida de algum tipo de droga que possa existir, ele coloca aqui que o mero aumento na dosagem química não basta para se alcançar os estados de percepção mais profundos e intensos. É preciso também ter uma ligação espiritual que só vem através do treinamento em alguma técnica ou ritual. Então, você sai do contexto de uso recreativo de alguma substância e você utiliza um intuito positivo que te transfere a um outro plano, te liga a alguma divindade, te mostra um caminho que você pode seguir. É muito legal isso. As pessoas não entendem, as pessoas não vão compreender até elas se libertarem dos preconceitos e elas trilharem o próprio caminho espiritual, né? Ele coloca aqui, esse pesquisador, alguns estágios que quem usa a ayahuasca vai entender. Primeiro você tem aquela euforia, você começa a sentir alguma coisa que vai acontecer e aquilo vai despertando, você sente às vezes um acelerar de pulsações no coração, uma coisa mais, você vai, e de repente você começa a ver que as imagens vão se distorcendo, elas vão ganhando brilhos, cores, como se fosse um caleidoscópio mesmo, aquele brinquedo que a gente utilizava quando era criança, sabe? São espécies de... Quem joga fractais no YouTube, você vai ver que é aquilo mesmo que aparece. São espécies de cenas retorcidas que vão formando imagens. Muitas vezes essas imagens se associam à floresta, animais, à sua própria consciência. Então você vai se perdendo nessas imagens que vão aparecendo. Logo depois disso, que parece que é um portal, essa miração é como se fosse você ultrapassasse um grande portal da mente. Um grande portal para o seu interior. Nessa miração você se conecta com algo, primeiramente. Por exemplo, na minha primeira vez, eu passei 4 horas em posição gachô. E de repente, eu nunca tinha visto, não tinha associação nenhuma com imagens de seres orientais, de Krishna, de Buda e nem nada. E de repente, eu me vi nas mãos de Buda, olhando o grande rio da vida.
É muito louco, mas é uma imagem tão maravilhosa e tão incrível, e te passa uma serenidade, te passa um amor ao próximo, te passa tanta coisa boa que você fala: sou grato só por estar aqui, eu sou grato por receber. Então a ayahuasca, ela te torna um canal receptor de coisas boas. E ali eu estava receptivo a receber algum aprendizado. Eu tive aprendizados maravilhosos. Nesse primeiro dia, eu tive uma vivência que falava: a maioria das pessoas quer ser o vidro fino ou o vidro grosso. Você prefere ser um grande copo de cristal grosso, um grande diamante gigante, ou você quer ser um diamante bem fininho, uma coisa bem delicada? Às vezes a gente quer ser o diamante grosso, né, bruto, sem estar lapidado nem nada, mas só que a gente não consegue nem ver o que está ali, porque ele está sujo, ele ainda não está lapidado. E às vezes quando a gente diminui o nosso ego, quer dizer, a gente diminui a espessura desse diamante, a gente consegue ver quem nós realmente somos, né? Então, às vezes esse trabalhar nosso é essencial para a gente adquirir certa cristalização, para a gente adquirir certa visualização dos nossos objetivos na vida. Então, foram essas experiências que eu tive. Então, para mim, foram experiências que trouxeram uma filosofia. Aquilo era um ensinamento filosófico avançado, de mostrar o rio da vida, né? De mostrar que a vida é só uma ida, por isso que ela chama vida. Então, que a gente é simplesmente uma folhinha que caminha sobre o rio da vida. Essas imagens eu vi, e são imagens tão bonitas filosoficamente falando, que são transformadoras, me agregaram valor. E podem agregar para qualquer pessoa que esteja receptivo. O DMT ele permite uma certa recepção, os estudos indicam isso, que eles tornam a pessoa mais receptiva àquilo que está no ambiente. Então, se no ambiente só se tocam músicas que falam de Deus, de Jesus Cristo, de amor, de bondade, você vai receber aquilo. Energias positivas, energias, carinho, você sente acolhido, você sente um calor, você sente toda uma vibração que te transforma, que te mostra, que te revela. Ela é reveladora, né? E depois dessa primeiro momento, desse portal, normalmente a gente entra em contato com alguma entidade. Aí eu vou dar a minha opinião, é que muitas vezes essas entidades são seres psicológicos, são seres que a gente cria dentro de nós. Muitas vezes esses seres são seres externos, mas eu acho que menos, muito menos, muito menos. É um trabalho muito interior, é diferente de uma mediunidade. Esse trabalho ele vai trabalhar aquilo que você tem de melhor dentro de você, o seu espírito como um todo. Ele vai te conectar à sua essência primordial. É lógico que ali você pode ter contato com orixás, porque os orixás eles fazem parte da sua essência, da sua coroa, né? E você vai se conectar com os seus guias interiores, com o seu animal de poder. Então essas entidades elas podem ser externas ou internas. Esse conhecimento que pode vir pode ser um conhecimento que vem para você, ou um conhecimento que você não tinha, mas já existia em algum lugar seu. Depois de tudo isso, depois de toda essa viagem, essas lições começam a mostrar que o ego não existe mais. Você já rompeu a barreira do ego quando você passou da fase da miração. Você, quando está conversando com essas entidades, é como se você estivesse falando com o mais verdadeiro ser que existe dentro de você. Quem já consumiu sabe. E não é uma vez só, não. Porque eu acho que
toda viagem que você faz para o seu interior é maravilhosa e cada um sabe a importância. Nossa, eu vi a verdade, e a verdade vai ser sua. Então não dá para você colocar a sua verdade na verdade do outro. É um caminho seu, por isso que eu digo. Às vezes uma pessoa vai uma vez e já quer falar, não, mas o meu disse. Você não pode ter o meu. Você tem que entender o seu. Não é o meu, é o seu caminho, né? E aí quando você entende isso, você entende que você tem que trilhá-lo. E não é uma vez, você foi lá, você deu um passo, você não trilhou o caminho inteiro. Você tem que, é uma soma. E você vai lá, você tem um aprendizado para você até pode partilhar com os outros, mas sempre com o entendimento de que aquilo é a sua verdade, o que você viu para você, a sua coisa filosófica faz parte da sua filosofia de vida, faz parte do seu autoconhecimento e não do outro. O outro pode ter uma vida totalmente diferente e aquilo ser uma baboseira para ele. Então tem que tomar cuidado. Às vezes a gente fica muito eufórico porque as visões são muito poderosas. São visões que transformam. Mas às vezes você vai uma vez só, você já conseguiu resolver um negócio que numa análise, numa terapia, você demoraria 10 anos para você conseguir visualizar. Justamente por quê? Porque você transcende o ego. Você não se limita àquelas barreiras de autodefesa que você coloca para você. E aí agora eu vou falar de algumas coisas que a gente... É lógico, muita gente vomita. É lógico. As pessoas só gostam de ver isso. Ah, mas eu vou vomitar. Gente, eu vomitei uma vez só. Muito você resolve com a respiração. O processo de respiração. Você oxigena e você se liberta. Oxigena e você se liberta. Mas se vomitar também... Olha, eu vou falar pra você. Quando você estiver vomitando, você fala que vai embora tudo. Quando você termina, você está tão limpo e tão leve, tão feliz, que você vai sentar na cadeira e você vai ter uma das melhores experiências da sua vida. Na realidade, foram 2 vezes que eu vomitei. Mas eu vou dar uma dica para vocês que às vezes vomitam, porque eu consegui ter esse insight. Nas 2 vezes que eu vomitei, eu não tinha comido, eu quis fazer aquele que todo mundo fala, faz o jejum, faz o jejum, faz o jejum. Então, forrem, coma alguma coisa antes de ir, alguma coisa leve, forrem o estômago, porque às vezes a ayahuasca, ela tem vários graus e ela é muito ácida. E essa acidez irrita o estômago, isso é uma coisa real, uma coisa natural. Então, quando você vai tomar aquilo vai irritar o estômago, você vai vomitar. Se você conseguir controlar na respiração, boa. Mas às vezes você não controla. Não vai te deixar louco, não vai te deixar pirado. Pode ser uma experiência mais intensa ou muito intensa, dependendo da pessoa. Você pode realmente encontrar demônios, mas são os seus demônios. Não tem que ter medo, são os seus demônios interiores. Você tem que ver o que tem dentro de você, os seus medos, e ali você tem que enfrentá-los, você tem que incorporar ali em você o guerreiro, o espírito do guerreiro, o arquétipo, essa energia, e enfrentar esses problemas. Porque quando você enfrenta eles e vence, você foi vitorioso. E de toda vitória vai ser mostrado ali um benefício, um ganho para você. Muitas vezes ali na hora você tem toda essa visão e depois você não percebeu, mas na sua vida você já teve uma transformação. É muito legal isso. Então, a ayahuasca não é uma bebida que você tem que ficar tomando toda semana. Ela exige uma reflexão, um apontamento. Você pode ter um livrinho de anotações e é bem legal. Eu aconselho para todo mundo que possa, né? Antes de falar alguma coisa, vá no mínimo 3 vezes, né? Porque aí o pessoal fala, minha experiência, a pessoa foi uma vez, então ela ainda nem sentiu, nem começou a saber como que é. Aí às vezes a pessoa passou só mal e não teve ainda aquela integração. E também tem muitas pessoas que estão tão fragilizadas
que até qualquer processo terapêutico vai trazer alguma coisa ruim para ela. Não é só ayahuasca. Se a pessoa vai lá, vai tomar o reiki, a pessoa começa a chorar e fica totalmente tomada por aquelas emoções. Então, não é ayahuasca, é uma pessoa que está com processos que precisa ser curada, né, processos chagas internas, doenças internas, é muito provável que aflore muito ali. Você fica hipersensível a tudo, né? Às vezes, se alguém estalar o dedo, você parece que tem um tambor na sua orelha. Ela amplia sua capacidade sensorial de uma maneira incrível. Então, às vezes você fala, nossa, pede para baixar a música, mas a música não abaixou, ele até diminui um pouco o som. É incrível que você começa a ver coisas que você não vê normalmente. Ela abre o seu terceiro olho de uma maneira incrível. Então, esses são os meus apontamentos. A ayahuasca, o que eu acho mais interessante nela é que ela te torna tão integrado com a terra e com a natureza. Ela te faz se conectar tão firme com essas... Você sente muitas vezes isso, você se enraiza na terra. Você começa a sentir os eflúvios, as energias, a água, a umidade. Você sente tudo. Você sente o barro de Deus aderindo à terra. Você sente parte daquilo. E esse efeito integrador, ele te conecta com esse inconsciente coletivo que todos nós compartilhamos, mas que não visualizamos e não sentimos. Então, quando você se conecta uma vez, você não esquece mais. E é por isso que eu falo, vão conhecer, vão refletir. Não tomem a minha experiência ou a de ninguém como base. Vão conhecer, vão se curar. Todo o processo de cura é doloroso. Muitas vezes você pode aceitar a cura, outras vezes não. Mas nenhum processo é simples. Nenhum processo é fácil. Então você, quebrando essas barreiras do ego, essas defesas, porque as barreiras do ego, elas têm um motivo de existirem. São a sua autodefesa. O ego te defende, ele te mima, ele te protege. Mas muitas vezes você precisa quebrar essas barreiras para você seguir em frente, né? E a ayahuasca vai te ajudar nisso. É uma cura da natureza, gente. Vamos falar um pouquinho, um aspecto que às vezes as pessoas não colocam, mas pela nossa legislação não é considerada uma droga. Ela não consta na lista de drogas, tá? Então você pode utilizar no seu culto com todo o respeito. Aqui você pode abrir a resolução do CONAD, você vai ver que não tem problema nenhum você estar utilizando com intuito religioso a ayahuasca, né? Ela também tem sido elencada por alguns como um patrimônio imaterial da cultura brasileira, principalmente dos povos lá do Acre. Tem muitos hinos que falam do Acre e falam da ligação dos povos da floresta. Então, ela não é só uma bebida, ela é um patrimônio cultural. Tá? Pode utilizar a bebida, você não vai estar cometendo nenhum tipo de crime. Tá? Eu não, repito, nunca usei nenhum tipo de droga, nunca usaria nenhum tipo de droga e sou contrário a esse tipo de coisa. A droga, ela traz uma carga energética negativa. A droga, ela traz sangue, traz morte, traz todo tipo de processo de corrupção da alma humana. Está atrelado àquele baseado que você está fumando, e eu não coaduno com isso. E eu torço para que as pessoas entendam que você não está comprando o baseado, você está comprando toda a dor das famílias que são perdidas por causa desse tipo de droga. São policiais que são mortos por causa de drogas. Então, não
compre drogas, não participe de mercados de drogas, não usem essa porcaria, sabe? Se você quiser ter uma experiência de cura interna, tente ayahuasca, saia desse mundinho de utilização de recursos ilícitos, porque isso não faz bem para a sua alma, isso não faz bem para a alma coletiva. Isso só destrói, não tem nada de bom que vai vir de lá. É só um prazer momentâneo, que pode inclusive te trazer espíritos obsessores ligados a vícios. Não façam isso, não consumam droga, entrem dentro da lei sempre. A lei é o nosso maior parâmetro aqui. Vou falar um pouco. Umbandaime é uma coisa que eu não aconselho ninguém a tomar um conselho de uma pessoa tomada por um espírito e por ayahuasca, porque é um negócio tão complexo. Quando você ingere a ayahuasca, é um negócio tão complexo dentro da pessoa que ela não vai conseguir associar o que é o espírito e o que é o daime, o que é um pensamento dela com um pensamento de um espírito, de uma entidade. É uma coisa muito complexa. Eu não aconselho ninguém, né? A planta, ela vai mostrar para você, ela vai materializar para você os seus problemas, possíveis soluções, coisas que você não está vendo. Ela vai ampliar o seu terceiro olho, ela vai abrir seus chakras. Então, não é uma pessoa externa, não é como se fosse num centro de umbanda e recebesse um conselho. As pessoas gostam de misturar as coisas. Uma coisa é a mediunidade, outra coisa é o tratamento espírita, outra coisa é você se vincular ao espírito da floresta e receber os ensinamentos através desses espíritos, do espírito da floresta, sua conexão com o mundo natural. A planta ela é feita para curar o seu interno, não é para você tomar e ficar lá falando com os outros da sua vida. Porque é um processo de cura, de autocura, não é um processo de você curar os outros. Eu sou contra a utilização do umbandaime. Não existe, para mim, não tem como ser sério. Por mais que você queira, por mais bom coração, é muito complexo. São linhas de trabalho que acabam... Não dá para você talvez colocar os seus ensinamentos em uma folha de papel e depois compartilhar com outras pessoas como forma de terapia, como forma de engrandecer filosoficamente as pessoas que ali estão. Mas dar conselhos com supostas entidades eu não acho interessante. Você até pode ter uma conversa com as suas entidades materializadas ali na sua frente como um sonho lúcido, uma entidade externa, por exemplo, um preto velho, um caboclo aparecer e conversar com você, normal, mas você não vai incorporar essas pessoas e dar passe, porque você não vai ter noção de muita coisa que está acontecendo. São muitas energias para serem trabalhadas, é um processo muito complexo, tá? Então, a planta é o caminho, mas você tem que trilhar. A gente tem que parar de querer dar na mão dos outros a nossa cura, ou colocar na mão dos outros a responsabilidade da nossa cura. Nós que temos que ser os nossos curadores, correr atrás. Existem aqueles que são os facilitadores, os xamãs e etc. Mas por que você tem que chamar um preto velho para o preto velho te dar um passe e te dar um aconselhamento se você pode consumir a bebida e você se autocurar e você se autolibertar, né? É lógico, eu estou colocando aqui aqueles locais que trabalham você, consome para você dar um passe, para você incorporar algum tipo de guia. Eu não gosto disso, não precisa. Agora, aqueles locais que, tá bom, eu vou colocar só músicas, só pontos de Umbanda, vai ser uma energia da Umbanda. A gente vai trabalhar
todos os aspectos da Umbanda ali, aquela egrégora vai ser trabalhada, aí tudo bem. Aí eu acho show de bola, eu acho muito legal, porque uma coisa que diferencia os trabalhos, cada trabalho são as músicas, os hinos que vão ser colocados ali. E esses hinos, eles se associam a egrégoras. Então você pode fazer um trabalho com ciganos, tocar sua música cigana. Você vai fazer um trabalho com banda, vai ter os pontos cantados. Vai fazer um trabalho com um grupo de evangélicos, pode colocar lá as músicas evangélicas. Então, são energias que vão sendo trabalhadas, mas isso não implica assim, ser um lugar de Umbanda. Isso qualquer lugar pode fazer, só coloca lá as músicas e vai te trazer aquela energia, vai te trazer cada vez um trabalho diferente. Tá? Existem locais que variam, em alguns momentos eles puxam uma determinada egrégora, depois colocam outra e vão mudando, mas isso aí é a forma de trabalhar. Não é assim um espírito externo que está ali incorporando e está dando passe. É isso que é a minha crítica, tá? Então, espíritos internos, beleza, né? Trabalhos internos, beleza. Aqui eu vou deixar aqui uma bibliografia para quem quiser ampliar um pouco mais o conhecimento, né? Para entender que não é droga, para entender que é alguma coisa pesquisada, para entender que tudo que a gente fala tem validade, tá? Não fui lá uma vez, eu fui lá várias vezes. Eu estou trazendo relato de muita gente, eu estou trazendo aqui bibliografias, eu estou trazendo pesquisa, eu estou trazendo tudo que a gente pode trazer para mostrar que a gente não está aqui brincando, para mostrar que é uma coisa séria, tá? Isso é uma coisa ancestral, a gente tem que dar valor. Sempre eu falo isso quando eu trato de Umbanda e sobre as doutrinas tradicionais, né? A gente tem que dar valor para aquilo que veio antes da gente. A nossa ancestralidade, ela tem uma força muito poderosa. E a ancestralidade aqui, o poder ancestral da Ayahuasca é gigantesco. Ela traz uma carga energética de milhares de anos, de pessoas, de tribos. Então, ela tem uma vinculação com os caboclos, né, com seres da natureza. É um poder energético e transformador incrível. Então eu deixo aqui as referências para quem quiser entrar nesse campo. A Ayahuasca também é um dos temas que eu vou tratar aqui. Se alguém quiser que eu fale alguma coisa, mas eu acho que é só esse vídeo que eu vou fazer, por enquanto. Depois a gente vai falar de tarô, de reiki, é muita coisa. E como eu sou sozinho, não dá para falar de tudo. E também porque é tudo muito... Eu falo aqui de bate-papo, eu não estou esperando receber nada em troca, é tudo gratuito, né? E eu posso até indicar algum lugar para alguém, não sei. Onde eu vou é um lugar ainda muito fechado, antes era aberto, mas agora são só grupos muito fechados que vão. Não é um lugar comercial assim. Mas, gente, um abração. Eu acho que eu falei demais. Eu peço desculpas se eu não soube me expressar da melhor maneira possível. Mas eu acho que com esse videozinho, com as dicas de respirar durante o negócio, que não é um negócio que vai te trazer um malefício espiritual, te trazer nenhum tipo de encosto nem nada. Explicação de que é um trabalho interno seu, muito mais do que externo, que vai te mostrar e vai ser muitas vezes difícil de você romper as barreiras. Essa é a minha vivência nisso. Eu acho que é legal. E aí, se vocês quiserem realmente mudar, dê uma lidinha nesses artigos, muita coisa tem por aí em PDF, muita coisa já está é artigo científico, então está disponibilizado gratuitamente na internet, né? Então é isso. Precisando, gente, vamos bater papo. No que eu puder ajudar vocês, eu ajudo. Aqui a gente faz com amor. Aqui não tem ego, não tem nada. Aqui eu tenho minhas limitações e eu as aceito
e faço o que eu posso.